O meu nome é Pedro Fonseca e vamos começar então este treino sobre a avaliação de bem-estar online, uma ferramenta muito útil para nós podermos chegar a todos os prospectos a quem nós queremos apresentar a nutrição Herbalife e a possibilidade de melhorarem a nutrição e os hábitos de estilo de vida através daquilo que é o serviço que nós prestamos e obviamente, a utilização dos produtos da Herbalife Nutrition. Então, quando eu começo uma avaliação, aquilo que eu gosto sempre de fazer, obviamente, depois de dar as boas-vindas, quando a pessoa chega à sala, etc., gosto sempre de me certificar de que a pessoa está a ver a apresentação, porque às vezes as pessoas estão no telemóvel e o que acontece é que podem não estar a ver a apresentação, podem estar só a ver as câmaras. Já me aconteceu fazer uma avaliação e só no final é que eu me apercebi que a pessoa durante toda a apresentação, porque ela estava no telemóvel, durante toda a apresentação ela só esteve a olhar para a minha cara, não conseguia ver a apresentação, ou seja, não viu nenhum dos slides. Mesmo assim tornou-se cliente, mas não é esse o objetivo, não é? O que nós queremos é que a pessoa possa seguir connosco o nosso discurso, porque esta apresentação foi pensada para ser fácil para quem a faz, ou seja, quem está a fazer a apresentação. Porquê? Porque basicamente tudo aquilo que nós necessitamos dizer, à exceção de um ou outro slide, está nos slides, está escrito nos slides e basta nós lermos. Claro, não é lermos como se estivéssemos a ler um livro, mas lermos com intuação e com pontuação para realmente podermos chamar a atenção à pessoa no nosso discurso de determinadas frases ou conceitos importantes. Mas, portanto, isto é muito importante que ela seja uma apresentação fácil para nós que a estamos a fazer, sobretudo para aquelas pessoas que têm pouca experiência, mas ao mesmo tempo também de fácil compreensão para quem está a assistir. E, portanto, o facto de nós podermos seguir a apresentação e ir lendo também ajuda a pessoa a poder seguir aquilo que nós estamos a falar. E, portanto, é este também um dos grandes objetivos que nós temos com esta apresentação, justamente para trazer essa simplicidade. Ok, então, vamos imaginar que eu gosto sempre de imaginar que a pessoa com quem eu estou a falar é a Maria, não é? Porque é assim que eu escrevo o guião e, portanto, é mais fácil para depois poderem seguir. Então, no fundo, eu pergunto sempre à Maria se ela sabe o que é que nós vamos tratar na avaliação de bem-estar. Normalmente faço isso logo no início, naquele slide anterior até, pergunto, Maria, sabe o que é que nós vamos tratar durante esta avaliação de bem-estar? E às vezes a pessoa diz que não sabe, ou que não tem, ou que não lhe disseram, ou seja, na verdade nós já falámos, mas ela provavelmente já não se lembra, e então eu gosto sempre de explicar o que é que nós vamos dizer. Portanto, Maria, vamos falar sobre 3 coisas. A primeira é falar e fazer uma análise em relação ao seu bem-estar atual. Depois vamos lhe explicar quais são as variáveis que determinam o nosso bem-estar e, por último, explicar-lhe então como é que pode atingir as metas do bem-estar de uma forma não temporária, mas efetivamente uma forma estável e uma forma prolongada ao longo do tempo. Então, para nós começarmos, aquilo que eu costumo fazer sempre, não é fazer um pequeno questionário à pessoa, e neste slide digo mesmo, olha, Maria, gostava de lhe colocar algumas questões, para isso utilizo a ficha da avaliação de bem-estar. É claro que esta ficha não aparece na apresentação, eu coloquei aqui só para ser mais fácil e para nós seguirmos aquelas que são as questões que colocamos, portanto, nomeadamente preencher aqui o cabeçalho. Se vocês querem preencher todos os detalhes ou não, já é uma decisão vossa. Eu normalmente preencho sempre, obviamente, o nome, a data, a morada, interessa-me porque se a pessoa ficar cliente no final, eu já tenho a morada para onde devo enviar os produtos, não é? Portanto, é útil. Portanto, os contactos também. E a data de nascimento, escolaridade e profissão. Eu gosto de ficar com toda a informação para perceber um bocadinho o que é que a pessoa faz, quem é, e portanto fazemos isto de forma corrida, sem perder muito tempo, mas ficamos com uma identificação do nosso cliente. Depois digo, Maria, vou-lhe colocar então só agora algumas questões em relação ao tipo de escolhas alimentares que normalmente faz, portanto, e no fundo é fazer estas questões que estão aqui. O que é que normalmente toma ao pequeno almoço?
Às vezes as pessoas dizem, varia muito. Aqui nós devemos remeter sempre para uma resposta concisa e não estarmos a divagar muito. Ou seja, se a pessoa diz que não é sempre igual, costuma variar, a gente pergunta, na maior parte das vezes, como é que é? Pronto. E isto ajuda a pessoa a centrar-se um pouco naquilo que é a sua resposta, não é? Porque se diz, hoje foi assim, ontem tinha sido assado, amanhã vai ser, pronto, não é isso. O que nos interessa sobretudo é nós percebemos que tipo de pequeno almoço é se tende a ser só os cereais, ou bolos, ou não toma nada, pronto, não é preciso estar a saber exatamente tudo o que a pessoa toma. Depois perguntar se a pessoa costuma lanchar a meio da manhã, se a pessoa disser que não, fazer um traço, pelo menos é isso que eu faço um traço na linha e passo para a próxima questão. Se a pessoa diz que, de vez em quando, eu digo assim, na maior parte das vezes, lancha ou não. Se a pessoa disser que sim, então pergunto-lhe o que é que toma, o que é que come. Se a pessoa disser que a maior parte das vezes não toma, eu faço um risco. Pronto. À hora do almoço, eu costumo perguntar se a pessoa come mais carne ou peixe, porque ajuda a pessoa também a ser fácil responder. Portanto, pergunto, na hora do almoço, Maria, costuma comer mais vezes carne ou mais vezes peixe? E depois dela me responder, pergunto-lhe se ela costuma comer ou acompanhar a carne ou o peixe mais vezes com arroz, batata ou massa, tipicamente hidratos de carbono brancos, ou se tem mais, se acompanha mais vezes com verduras. Só para perceber se a pessoa faz um tipo de escolhas mais a tender para os hidratos de carbono simples ou mais para os hidratos de carbono complexos. Depois, à meia da tarde, a mesma pergunta, se a pessoa lancha ou não, exatamente como fizemos relativamente à parte da manhã, e o jantar, a mesma coisa que perguntámos em relação ao almoço. Pronto. Depois pergunto sempre se a refeição do jantar foi a última vez que comeu, pergunto-lhe, reforço um pouco, dizendo se tiver, por exemplo, a ver televisão ou ler um livro ou o que for, se costuma comer alguma coisa. Pronto. Depois a pessoa, se disser que sim, obviamente vamos saber o que é que a pessoa escolhe. Qual é a quantidade de água que em média bebe por dia? Para aquelas pessoas que dizem que não sei bem, pronto, eu costumo às vezes dizer assim, então, mas acha que bebe o quê? 2 litros, 3 litros? Pronto, e a pessoa diz, normalmente quem diz que não sabe são aquelas pessoas que praticamente não bebem água nenhuma, porque quem bebe sabe qual é a quantidade que em média bebe, não é? E depois se pratica ou não atividade física e quantas vezes por semana. Isto serve para nós percebermos se a pessoa é uma pessoa ativa fisicamente ou não. Depois, Maria, vou-lhe colocar agora algumas questões relativas ao seu estado geral e, no fundo, é fazer estas questões de resposta sim ou não. Ou seja, irregularidades digestivas ou prisão de ventre, perguntar a pessoa sim ou não e por aqui fora. Portanto, fazermos estas questões relativamente àquilo que a pessoa, se a pessoa tem ou não tem, e depois a última questão, como avaliou o seu bem-estar, é uma questão que às vezes a pessoa pode ser difícil de responder. Então aquilo que eu gosto depois de lhe perguntar assim, como é que avalia o seu bem-estar, eu gosto de lhe perguntar assim, na maior parte dos dias, a forma como você se sente, acha que é característico de um bem-estar baixo, médio ou alto? Pronto. E a pessoa às vezes diz, por exemplo, médio, não é? Muitas vezes esta resposta tende ou melhor, esta pergunta tende para a resposta do meio, mas muitas vezes a pessoa diz, por exemplo, médio-baixo, médio-alto, eu faço 2 cruzes naquelas que a pessoa indica. Ok? Pronto. Mas serve para nós percebermos qual é que é a consciência que a pessoa tem sobre a forma que se sente. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa até tem uma série de coisas aqui, uma série destas situações que ela diz sim, que tem estas situações e depois diz que o bem-estar dela é alto. Seja como for, a gente aqui nunca contesta. Dizer assim, então, mas você escreveu aqui, ou deu aqui indicação de tantas coisas mal e agora está-me a dizer que o seu bem-estar é alto, isso não faz sentido. Pronto, não é isso que a gente está aqui para avaliar se faz sentido ou não, isto importa só nós obtermos esta informação para sabermos um pouco mais sobre a pessoa. Porque quanto mais nós soubermos sobre a pessoa, obviamente não vamos cair aqui em exagero e gastar muito tempo aqui, ou seja, eu aqui a explicar isto já gastei muito mais tempo do que eu quero gastar quando estou a fazer a avaliação de uma forma normal, mas é para vocês entenderem como isto funciona.
Mas o objetivo não é perder aqui muito tempo, porque senão vai-nos faltar tempo depois. Então isto é só para nós ficarmos com um retrato e é importante para nós percebermos o tipo de pessoa que nós temos à frente, porque também nos vai dar argumentos depois, sobretudo na parte final, em que nós podemos estar a indicar à pessoa um programa específico ou até a participação na maratona, etc, etc. Está bem? Pronto. Quando a pessoa responde aqui, então, portanto, passamos para o próximo slide, que é justamente falar sobre o índice de massa corporal. Pronto. Então, explicar o que é o índice de massa corporal, não é? Maria, então agora vamos analisar o seu índice de massa corporal. Portanto, este é um indicador que nos diz se o nosso peso é ou não saudável. Portanto, é um indicador utilizado na Europa e, no fundo, existe uma tabela que nos diz que se for superior a 25 é considerado excesso de peso e se for superior a 30 é considerado obesidade. Aqui do seu lado direito tem como é que se calcula este indicador. No fundo é nós dividirmos o peso pela altura, ou seja, a nossa altura vezes a nossa altura, ou seja, o quadrado da altura. Okay? Não é altura vezes 2, isto eu chamo a atenção, porque se vocês fizerem a altura vezes 2, não vai dar certo, está bem? Porque 10 vezes 2 não é a mesma coisa do que 10 vezes 10, está bem? Então o quadrado não é a mesma coisa multiplicarmos por 2. Então, isto é muito importante. Eu normalmente tenho sempre à mão ou uma calculadora ou o telefone, não é? Para utilizar a calculadora e fazer rapidamente os cálculos. É útil para quando nós fazemos o agendamento da avaliação de bem-estar, perguntarmos se a pessoa sabe qual é o peso dela ou para, se a pessoa não sabe, para se pesar, porque aqui vamos precisar disso, não é? Vamos precisar do peso, e eu costumo registrar na ficha da avaliação de bem-estar, lá na parte onde diz peso, e também na altura para podermos fazer esta conta. E depois coloco também lá na ficha, naquela parte do lado direito, coloco lá também qual é que é o resultado do IMC. Ou seja, o IMC é uma coisa simples de nós compreendermos, portanto, basicamente são 5 intervalos e a pessoa vai estar num destes intervalos. Só aqui existem 2 intervalos, ou seja, o intervalo entre os 25 e os 29,9 e o intervalo entre os 30 e os 34,9, que tem aqui um pequeno pormenor, que é o seguinte: se nós repararmos, estes 2 intervalos que eu referi são intervalos que têm 2 cores, não é? Todos os outros têm cores, é sempre a mesma cor, é uma cor fixa. Mas se nós repararmos, este intervalo entre os 25 e os 29,9 tem a cor verde e amarela, e o intervalo seguinte é a amarela e laranja, ou amarelo torrado, como quiserem chamar. E isto o que é que significa? Para isso, nós temos aqui uma linha a tracejado que tem a ver com o perímetro abdominal. Então, as pessoas que estão dentro de um destes intervalos que nós descrevemos, a diferença entre estarem numa cor ou noutra tem a ver com o perímetro abdominal. Então, para homens com 100 cm de perímetro abdominal ou senhoras com 90 cm de perímetro abdominal estão acima da linha. Ou seja, significa que estão no risco mais elevado em relação aos 2 riscos que são do intervalo, não é? Por exemplo, o primeiro que falámos, o 25, entre 25 e 29,9, tem o verde, portanto é risco acrescido, e se estiver acima daquele perímetro abdominal vai estar no elevado. E no seguinte, entre os 30 e os 34,9, portanto está no elevado, se tiver um perímetro inferior àquele indicado, se tiver um perímetro abdominal superior, está então na zona de cima, significa que está um risco muito elevado. Então, o tipo de complicações, ou estes riscos elevados, são riscos elevados de desenvolver doença, normalmente doenças do foro cardiovascular. Está bem? Pronto, isto é, obviamente, a explicação que nós damos. É claro que se a pessoa estiver no verde, eu não vou estar-lhe a explicar esta coisa do perímetro abdominal, não faz sentido. Ou se estiver nos outros, está bem? Mas só se a pessoa estiver nestes 2 intervalos aqui com as 2 cores é que eu tenho que lhe explicar, perguntar-lhe e explicar-lhe qual é que é, então, como é que se faz esta leitura. Portanto, neste caso, vamos imaginar que lhe deu à Maria 28, não é? de índice de massa corporal. Eu vou-lhe dizer: Maria, sabe qual é o seu perímetro abdominal? Pronto, às vezes as pessoas sabem, outras vezes não. Vamos imaginar que a Maria não sabe. Eu vou-lhe dizer: olha, porque é assim, este intervalo tem 2 cores
E esta linha do perímetro abdominal significa que se você tiver mais que 90 centímetros de perímetro abdominal, você está na zona amarela, significa que o seu risco é elevado. Mas se o seu perímetro for abaixo dos 90 centímetros, você está na zona verde, que é um risco acrescido. Portanto, Maria, uma vez que você não sabe, se calhar tem em casa uma fita métrica, quando nós depois terminarmos, você depois pode consultar, então pode fazer essa medição e perceber se realmente o seu risco é acrescido ou se é elevado. Seja como for, nenhum deles é bom. É claro que o amarelo é ainda mais gravoso, mas nenhum deles é bom e o ideal é estar dentro deste aqui, entre os 18,5 e os 24,9. Pronto, então é esta a explicação que eu dou. Depois, seguimos. Maria, vamos então agora passar para o passo 2, que é perceber o que é que determina o nosso bem-estar. Então vamos falar aqui sobre algumas noções importantes para você ficar aqui com algumas ideias realmente práticas para poder perceber o que é que determina o bem-estar. Então, o nosso corpo é constituído por 10 trilhões de células, que é um número muito grande, que às vezes até é difícil para nós percebermos o que é que isto significa, mas são muitas células. E, no fundo, o que acontece é que o organismo todos os dias substitui milhões de células dentro de nós e, obviamente, tem que assegurar também aquelas que cá estão, não é? E a verdade é que não existe forma ou outra forma de nós obtermos matéria para todas estas células, matéria-prima para todas estas células, a não ser através da nossa alimentação. Agora, a questão é se realmente com as escolhas que nós estamos a fazer no nosso dia-a-dia, estamos a dar às células efetivamente aquilo que elas necessitam. E se nós olharmos um pouco para aquilo que são as soluções disponíveis e no fundo também as escolhas que grande parte das pessoas fazem, conseguimos perceber que existe alguma desadequação entre aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós oferecemos ao nosso corpo, não é? Então hoje o que acontece? Nós comemos mais do que devíamos, não é? Comemos muito, mas alimentamos-nos pouco. Temos pequenos almoços que são pobres nutricionalmente e os antigos tinham ditado que era pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre, e nós hoje muitas vezes fazemos totalmente ao contrário. E tudo isso obviamente influencia o nosso bem-estar, mas muitas vezes é isto, que é, andamos o dia inteiro a comer, muitas vezes coisas que até são saborosas, mas que têm um valor nutricional baixo, ou seja, comemos muitos açúcares, muitas gorduras, etc, etc, e no fundo estamos a dar muito pouco daquilo que o corpo necessita e grandes quantidades de coisas que realmente não nos fazem falta e são até prejudiciais. Maria, nós hoje temos duas grandes ameaças ao nosso bem-estar. A primeira é esta que nós vemos aqui, que tem a ver com o consumo excessivo do açúcar. A Organização Mundial de Saúde recomenda para um adulto uma ingestão diária inferior às 25 gramas de açúcar. Portanto, isto é açúcar adicionado, significa que é açúcar que é adicionado aos produtos que nós comemos ou aos alimentos que nós comemos, não aquele que está naturalmente presente nos alimentos, como é, por exemplo, o caso de uma peça, quando comemos fruta, também tem açúcar, mas esse açúcar não é este que estamos a falar. Estamos a falar daquele que é adicionado. E se nós repararmos para algumas das soluções que nós vemos aqui, percebemos que é muito fácil nós ingerirmos valores de açúcar muito acima daquilo que é o recomendado, sem nos darmos conta disso, não é? Porque nós podemos aqui ver nestes vários exemplos que se calhar a Maria nem fazia ideia que existia toda esta quantidade de açúcar. Então, qual é que é o problema que o açúcar nos traz? Na verdade são vários problemas. Sabe-se que o açúcar hoje está na base do quê? Dos problemas de excesso de peso e da obesidade, da diabetes tipo 2, do colesterol e dos triglicéridos elevados, do envelhecimento precoce e também está ligado a muitos tipos de cancro. Pronto, então é efetivamente uma das grandes ameaças que nós hoje temos ao nosso bem-estar. Depois, a segunda grande ameaça tem a ver com este conceito da fome oculta, que é o quê? Que é a falta de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, na nossa alimentação. Ou seja, a forma como hoje os produtos alimentares são produzidos, muitas vezes com as frutas, etc., a serem colhidas antes do estado de maturação, a serem armazenadas em frigoríficos e às vezes até transportadas de continente para continente, a serem às vezes até comidas fora da sua época, não é? E colhidas verdes, até porque existe uma produção muito intensiva e antigamente quando se fazia uma cultura, agora no mesmo período de tempo fazem-se duas, portanto tudo isto leva a uma degradação do produto final, ou seja, dos nutrientes.
que estão presentes nos nossos alimentos. E estão aqui dois estudos, um de 1985 e outro de 2002, que é o mais recente que existe, mas que analisaram diversos alimentos que vemos aqui na coluna do lado esquerdo, mais à esquerda, e analisaram em relação a alguns nutrientes como é que eles evoluíram ao longo do tempo. E se nós repararmos entre estes anos, aqui na coluna mais à direita deste quadro, temos a taxa ou a percentagem de variação. Por exemplo, nos brócolos o cálcio baixou 73%, o magnésio baixou 55%. E se nós olharmos para esta tabela, vemos que há aqui grandes percentagens de variação. Aqui no penúltimo alimento temos aqui as bananas e a título de curiosidade, se repararmos aqui na vitamina B6, vemos que baixou 95%. Então a questão é, vamos deixar de comer estes alimentos? Não, não vamos, mas temos que perceber que é muito importante nós conseguirmos realmente arranjar formas de colmatar estas deficiências, porque senão a falta destes nutrientes vai nos trazer consequências como estas que estão aqui referidas, ou seja, nos adultos as consequências mais frequentes em termos desta situação da fome oculta são a letargia, que é um sentimento de apatia perante a vida, as tendências depressivas que as pessoas sentem, a diminuição da capacidade física e reprodutiva, que afeta muita gente, declínio da função cognitiva e debilidade imunológica, que é isso que também se assiste a muitas pessoas a andarem constantemente a tomar medicamentos, a tomar antibióticos. Portanto, isso não é uma situação normal, porque numa situação normal o nosso corpo está saudável, não é? E pode enfrentar as adversidades do meio ambiente. Pronto. Então, vamos começar agora a falar também um bocadinho, Maria, naquilo que são algumas soluções e aquilo que são, no fundo, o poder que nós temos em controlar o nosso bem-estar. No fundo, o que é que acontece? As nossas escolhas diárias é que determinam o nosso bem-estar, ou pelo menos em 70%. Nós muitas vezes atribuímos a culpa toda à genética, porque achamos que nada pode mudar porque a culpa é da genética, mas a ciência demonstrou que a genética só tem um peso de 30%. 70% está do nosso lado, ou seja, está naquilo que são as escolhas que nós fazemos em termos de alimentação e em termos de estilo de vida que nós adotamos para nós. Então, em relação a estes 70% que nós controlamos diretamente, o que é que o corpo necessita? Em termos de macronutrientes, que são os nutrientes que fornecem energia ao corpo, o que é que nós necessitamos? 40% da energia diária deve vir dos hidratos de carbono, e se forem hidratos de carbono de qualidade, ou seja, hidratos de carbono complexos, vão contribuir com fibra, e idealmente devemos receber 25 gramas de fibra por dia. Depois, 30% da energia deve vir das proteínas de qualidade, proteínas magras, que devemos escolher, proteínas vegetais, e depois temos 30% da energia que devia vir da gordura. Como por exemplo o ômega 3, que são gorduras de qualidade. Pronto. Estes são os macronutrientes. Depois, micronutrientes. O que é que nós temos aqui? Vitaminas e minerais, que são muito importantes, e fitonutrientes, ou seja, vitaminas e minerais já vimos atrás que estão em falta na nossa alimentação, e os fitonutrientes, que são muito importantes porque são pequenos compostos químicos que estão presentes nos alimentos integrais e que nós obtemos quando ingerimos esses alimentos. Depois, por último, o estilo de vida, porque também é muito importante e cabe-nos a nós escolher aquele que seja mais adequado. E em relação ao estilo de vida, existem aqui 3 grandes áreas que são importantes nós falarmos. A primeira tem a ver com a atividade física regular. Independentemente da modalidade que nós possamos escolher, porque gostamos, porque podemos praticar, etc., etc., o importante é que nós façamos qualquer coisa com regularidade. E a regularidade entende-se 5, 6 ou 7 vezes por semana. Pronto. É claro que às vezes os horários são mais complicados, mas o que importa aqui é a regularidade. Se eu só posso caminhar, vamos imaginar, 5 vezes por semana, 30 minutos, é excelente. É melhor do que correr uma vez por semana, 1 hora. Estão a perceber? Então, o importante é, efetivamente, aqui esta questão de passarmos à pessoa a importância da regularidade na prática da atividade física, independentemente da intensidade, da modalidade, não é isso que é o mais importante. Pronto. Então, Maria, muito importante. Depois, a hidratação, portanto, idealmente, recomenda-se entre 2 a 2,5 litros, de uma maneira generalizada, de água por dia.
Portanto, eu aqui, por exemplo, se a pessoa me disse atrás que só bebia meio litro ou 1 litro, é claro que eu aqui explico que o importante é, se ela está a beber meio litro, agora começar por incrementar meio litro por dia, ou seja, não é a cada dia incrementar meio. Ou seja, se ela agora bebe meio litro, lançar-lhe o desafio para ela aumentar mais meio litro. Não é muito difícil, são mais 2 copos de água, por aí assim. E, portanto, no fundo, se ela mantiver este hábito durante 20 dias, cria um novo hábito e nessa altura poderá então adicionar mais meio litro, porque a partir daquele momento em que ela criou um novo hábito, já se sente bem bebendo 1 litro de água. Está bem? Então pronto, e depois assim, ou seja, passo a passo, passos de graus não muito grandes, a pessoa consegue fazer uma introdução gradual e fazer uma mudança de hábitos que não seja uma coisa tipo estica e encolhe, não é? Ou seja, se a pessoa bebe meio litro agora, amanhã vai beber 2 litros, daqui a 2 dias já está a beber outra vez meio litro só. Pronto. Depois, o descanso também é muito importante, 7, 8 ou 9 horas de sono por noite, sem telemóveis por perto, sem luzes acesas, portanto, sem ter comido nas 3 horas antes. Tudo isso vai influenciar a qualidade do sono e é muito importante para que a pessoa possa beneficiar de um bem-estar. Outra noção importante, Maria, é a noção do pequeno almoço, não é? Já tínhamos falado há pouco não é, sobre aquele ditado dos antigos, no pequeno almoço de rei, e é verdade. Portanto, o pequeno almoço é a refeição mais determinante do dia, em termos daquilo que são as escolhas alimentares que vamos fazer ao longo do dia, ou seja, a qualidade do nosso pequeno almoço influencia o tipo de escolhas alimentares que nós fazemos ao longo do dia. Isto é muito importante. Porquê? Porque se não tomarmos um pequeno almoço ou tomarmos um pequeno almoço pobre, do ponto de vista nutricional, vamos ter tendência a comer alimentos mais calóricos ao longo do dia. E, obviamente, se temos como objetivo bem-estar e controle de peso ou perda de peso, é mais difícil se não tomamos um pequeno almoço equilibrado. Então, o que é que nós devíamos receber no pequeno almoço? Aqueles nutrientes ou aqueles grupos de nutrientes que já vimos atrás, não é? Naquelas percentagens seria o ideal que recebemos logo ao pequeno almoço. E quando isso acontece, quando nós fazemos isso, temos um conjunto de benefícios associados, que são estes que estão aqui em baixo. Vai acelerar o metabolismo, vai terminar o humor durante o dia, vai melhorar o desempenho físico e cognitivo, vai ajudar a controlar o apetite durante o dia e vai auxiliar o controle do nosso peso, que é um desafio para muitas pessoas. Agora, o que acontece? O português o que é que gosta? Ou aquilo que escolhe na maior parte das vezes? É normalmente um café e um bolo ou uma torrada, ou então os cereais. E no fundo, apesar de culturalmente ser aceito que é um pequeno almoço, uma boa forma de começar o dia, são soluções muito pobres. Pobres em nutrientes essenciais, ricas em coisas que nós não necessitamos, como é, ou seja, ricas em açúcar, ricas em gordura, em calorias, mas lá está, faltam depois os nutrientes essenciais para as nossas células. Depois, as principais consequências deste desequilíbrio logo pela manhã é o quê? É a falta de energia, a falta de concentração, mais fome ao longo do dia, tendência para comer alimentos mais calóricos, aumento do peso corporal, sistema imunitário fraco e risco de doenças. Agora, aqui um parênteses. Aqui, muitas vezes, o que acontece? Quando estamos aqui a falar aqui das principais consequências, muitas vezes nós conseguimos perceber, não é? Se estivermos a olhar para a pessoa, conseguimos perceber que ela se vai identificando com algumas coisas que nós estamos aqui a falar. E isso também é importante para nós também podemos ter aqui esta compreensão daquilo que a pessoa sente, daquilo que é a realidade. Ela já nos tinha dito atrás aquilo que tomava o pequeno almoço e agora pode-se rever um pouco nestas situações que lhe acontecem ao longo do dia. Pronto, agora, Maria, 85% dos europeus diz que gostaria de ter um estilo de vida mais saudável. No seu caso, quais são os objetivos de bem-estar, quais são as metas de bem-estar que você quer conquistar? Então, esta agora é uma parte muito importante, porque na ficha da avaliação de bem-estar existe lá um espaço reservado para isto, para as metas de bem-estar. E isto é muito importante, porquê? Porque nós devemos registar aquilo que a pessoa nos diz. Ou seja, depois de nós fazermos esta questão, calamos-nos e esperamos a resposta. Porque é aqui que a pessoa nos vai dizer o que é que ela está à procura. Estão a ver? E às vezes isto pode ser, algumas pessoas possam ter dificuldade. Não é muito comum, mas às vezes há pessoas que têm dificuldade em dizer.
Pode ser porque nunca pensaram nisso, mas eu acho que a maior parte das vezes é porque se sentem um pouco envergonhadas em falar. Por exemplo, vamos imaginar que é uma pessoa que quer perder peso, dizer que quer perder peso. Porque há muitas pessoas que é um assunto quase tabu, que elas não falam com ninguém. Apesar de ser um desejo que elas têm, elas não falam com ninguém. E nós realmente não conhecemos a pessoa, não é? Somos uma pessoa estranha. Pode servir para a pessoa se abrir mais ou não. E, portanto, aqui, se a pessoa, por exemplo, não diz nada, assim, não sei, não estou assim a ver nada, nós podemos sempre olhar para a folha onde nós registámos aquilo que, já passei aqui um slide, onde nós registámos aquilo que a pessoa nos disse, não é? Aquilo que a pessoa foi respondendo às nossas questões, e podemos pegar por ali. Quer, por exemplo, alguma situação que a pessoa tenha retratado, ou, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa diz que não toma um pequeno almoço, ou que só toma um iogurte. Por exemplo, olha, gostava de melhorar, por exemplo, a qualidade do seu pequeno almoço, depois que falámos aqui da importância dessa refeição, da primeira refeição do dia. Por exemplo, se por exemplo, o IMC foi um IMC elevado, já percebemos que a pessoa tem peso a mais. Pronto, também podemos começar a perguntar, em relação ao seu índice de massa corporal, está um pouco elevado, ou seja, existe aqui risco de desenvolver doenças. Gostaria de controlar este índice, ou seja, trazê-lo para os níveis mais saudáveis. Pronto. E a gente às vezes até pode brincar com isto, eu às vezes até brinco no IMC, mesmo lá no próprio IMC digo à pessoa, não é? Quando a pessoa diz, isso está muito alto, eu digo assim, olha, você tem duas hipóteses em relação ao IMC para melhorar. Uma hipótese é você baixar a altura, ou melhor, aumentar a altura. Uma hipótese é você aumentar a altura, não é? Uma vez que aquilo é uma relação, que a variável é peso e altura, se ela aumentar a altura, não é? Aquilo vai baixar. Outra hipótese é baixar o peso, não é? Pronto, isto é para brincar, não é? Quando a pessoa diz, olha, você pode aumentar a altura, já te vê com um rácio mais favorável para dizer, pois isso já não pode. Então pronto, olha, então acho que só lhe resta mesmo é baixar o peso. Isso pode ser, eu há pouco esqueci-me de dizer isso, mas isso às vezes pode servir logo para a pessoa abrir a porta, não é? Porque a pessoa pode dizer, pois isso só mesmo baixando o peso. Pronto, então aqui, se a pessoa não disse, a gente já pode, olha, há pouco tinha-me falado da questão do peso, pronto. Se a pessoa for muito fechada, eu às vezes até costumo fazer uma coisa. Olha, por exemplo, a pessoa diz que não tem nada, não sei o quê, até já bebe água, até faz exercício físico, pronto. Pergunta assim, Maria, então mas diga uma coisa, por exemplo, em relação ao seu peso, gostava de baixar, manter ou aumentar? Pronto. E se a pessoa quer perder peso, ela diz, aumentar nem pensar. Eu até se calhar queria era baixar. Pronto. Já é uma forma de provocarmos um bocadinho a resposta. Portanto, no fundo, há aqui várias formas de nós chegarmos aqui a alguma coisa. Depois de nós sabermos o que é que a pessoa quer, pode ser, por exemplo, aumento de massa muscular. Pode ser, pronto, às vezes as pessoas começam por dizer coisas assim, gostava de ter mais energia, gostava de, por exemplo, ter tempo para fazer exercício físico. Esse aí nós não podemos ajudá-la, não é? Mas pronto, ela diz e eu escrevo, porque isso também me dá mais conhecimento sobre aquilo que são os objetivos que a pessoa tem. Gostava disto, gostava daquilo, mas nunca aflora a questão do peso e, portanto, às vezes temos que perguntar diretamente e não há problema absolutamente nenhum. Pronto, quando a pessoa diz, em relação ao peso, quer seja para perder ou para aumentar, temos que perguntar quanto, quantificar. A pessoa diz, eu quero perder peso. Quanto peso é que quer perder? E ela diz X quilos, ou um intervalo, 7 a 10 quilos, pronto, qualquer coisa. Nós temos que registar isso para sabermos. E depois perguntar outra coisa muito importante, que é porquê? Porquê que ela quer perder o peso? Ou porquê que quer ganhar a massa muscular? Ou porquê que quer aumentar a performance na atividade física? O que for. Mas o porquê? Quais são os porquês que a pessoa tem? Pronto, porque isso aí vai dar... A pessoa vai pensar nisso, ou seja, vai valorizar esse seu objetivo ou esses seus objetivos, e isso é importante. Porquê? Porque nós no final vamos lhe apresentar uma solução e convém que a pessoa tenha presente o valor que aquilo pode representar para ela, não é? Porque ela, isso vai ser daqui a alguns instantes, e portanto é bom que a gente fale com a pessoa e puxe um bocadinho por ela para percebermos os porquês. Porque quero vestir a roupa que tenho lá, porque não me sinto bem, porque não gosto de me ver ao espelho,
porque me sinto pesada, porque me sinto cansada, porque isto, porque, ou sei lá, há uma série de coisas, não é? E aqui é importante a gente saber o porquê e não passar aqui de repente, porque esta tomada de consciência da pessoa, ou se calhar a pessoa está consciente, mas ter isto presente neste momento é bom para a pessoa poder valorizar aquilo que nós vamos oferecer mais adiante, como a resposta para aquilo que a pessoa pretende, está bem? Então isto é muito importante. Depois vem aqui outro momento muito importante na avaliação de bem-estar. Portanto, isto é um parênteses também, não estou a dizer isto à pessoa. Mas é um momento muito importante. Porquê? Porque é o momento das referências. E é assim, esta é uma forma excelente de nós conseguirmos ter a possibilidade de continuar o nosso trabalho, continuar o nosso serviço. E se nós pensarmos bem no trabalho que nós fazemos com a avaliação de bem-estar, com a informação que nós damos à pessoa, podemos perceber que realmente isto tem uma grande mais-valia para qualquer pessoa. Independentemente da pessoa se tornar cliente ou não, esta conversa que nós temos com a pessoa, estas questões que nós afloramos aqui, estes temas que nós afloramos aqui, são muito importantes para qualquer pessoa. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é que quando nós vamos dar à pessoa a possibilidade dela oferecer uma avaliação de bem-estar a alguém, esta é uma prenda que nós estamos a dar a ela, que ela pode oferecer a outras pessoas. E é muito importante que nesta parte, eu que sou o membro, não esteja aqui a achar que vou-lhe estar a pedir seja o que for. Eu estou aqui numa condição completamente diferente, é uma condição de oferta. Eu estou aqui a dar e não estou aqui a tirar nada de ninguém. E o maior problema que as pessoas têm em relação a não obterem referências é com, primeiro, não sabem o que é que devem dizer aqui neste slide. Não se preparam. E depois chegam aqui e dizem tipicamente, olha, se me puder ajudar, se me puder dar, não é nada disso. Eu já vou explicar como é que isto se faz. Aquilo que eu aconselho é que leiam o guião que está, portanto, o guião está no PowerPoint e está também, há um PDF à parte onde está tudo, também lá o guião, mais fácil para ler, quem quiser. Mas é decorar o guião. Não é complicado. Quando a gente compreende, não é? Porque é que o guião é assim, e eu já vou explicar isso, é fácil a gente ter um guião. Mesmo que falte uma ou outra palavra, eu já sei qual é o objetivo, está bem? Então, mas aqui nós estamos na posição de dar à pessoa, não tirar, seja o que for. Não é? Nós estamos a dar, porque cada avaliação são 45 minutos. Nós estamos a dar esses 45 minutos às pessoas que ela quer presentear com a avaliação de bem-estar. Estamos a dar, está bem? E quando a gente está com a cabeça de estar a tirar da pessoa, estar a sacar, isso é errado. E o resultado não flui, está bem? Então, preparem-se, porque este é um momento muito importante. Porque se vocês estiverem aqui 45 minutos com esta pessoa e no final não venderem nada, mas ela vos tiver deixado um conjunto de nomes para vocês trabalharem, significa que vocês já têm aqui muita matéria-prima para trabalhar. Estão a ver? É como se vocês estivessem a trabalhar, a fazer esta ferramenta, estes 45 minutos, poderão dar um cliente e poderão dar também outros futuros clientes. E evitam depois ter que andar a utilizar outras ferramentas, às vezes para gerar contactos mais que as pessoas não gostam tanto, que é ou fazer inquéritos, ou andar nas redes sociais atrás das pessoas, a perseguir as pessoas, como muita gente faz, que também não deve ser uma coisa agradável, nem para quem persegue, nem para o perseguido. Não estou a dizer que as redes sociais não funcionam, claro, mas é preciso saber fazer, não é? Ou fazer outra coisa qualquer que não vos agrade, inquéritos ou folhetos, bem, agora a malta já não faz folhetos, mas coisas que às vezes as pessoas não gostam de fazer, então, com a avaliação de bem-estar, vocês podem ter aqui a pessoa a referenciar-vos pessoas. Pronto. Então, o que é que eu digo à pessoa? Quando eu mudo para este slide, pergunto logo, Maria, está a gostar da sua avaliação de bem-estar? E a pessoa normalmente diz sim. Às vezes a pessoa diz, não gostei muito daqueles valores. Isso era mais até quando era com a Tanita, não é? Porque às vezes a pessoa ficava muito impressionada. Mas mesmo assim, às vezes, vamos imaginar que a pessoa tem um IMC muito grande. Às vezes a pessoa fica fixada naquilo. Não gostei muito, foi daquilo. Pronto, não se preocupe. Mas aquilo que eu estou a perguntar é se você gostou desta informação que tivemos aqui
a conversar. Gostou? E a pessoa diz, sim, isso gostei. Pronto. Então agora é o guião que eu vou fazer. Não é? Então eu digo assim, muito bem, Maria, então eu vou-lhe dar a possibilidade de você oferecer a algumas pessoas que você sinta que para elas vai ser uma mais-valia, uma avaliação de bem-estar idêntica a esta, totalmente gratuita. Ok? Não podem ser mais do que 10. Eu aqui estou a tornar a avaliação. Primeiro, eu disse-lhe o que é que eu vou fazer. Agora vou-lhe dizer que não podem ser mais do que 10. Não é? Vou tornar isto uma coisa escassa. Aquilo que eu sugiro é que você veja no seu telemóvel quem são as pessoas a quem você gostaria de oferecer e vou pedir que coloque aqui e depois explique à pessoa, olha, está a ver aqui em baixo, está aqui um botãozinho que diz bate-papo e clique nesse botãozinho e vai abrir uma janela e a pessoa clica e abre a janela do bate-papo. Então aquilo que eu lhe vou pedir é que você coloque aí o nome e o contacto telefónico dessa pessoa e a relação que tem com ela, se é amigo, se é irmão, se é primo, se é colega de trabalho. Portanto, que coloque aí o nome, o nome, o telefone e a relação que tem com essa pessoa e depois vou pedir que as avise que lhes ofereceu a avaliação do bem-estar de forma a que eu, quando ligar para elas já sabem do que se trata e, se estiverem interessada, nós agendamos, conforme fizemos consigo, vamos imaginar que a Maria é uma pessoa que veio de referência, né? Conforme fizemos consigo, se a pessoa não estiver interessada, não tem problema absolutamente nenhum, nunca mais receberá um contacto nosso. Está bem? Então, este foi o guião, pronto, depois segue, mas eu quero só parar aqui para vocês entenderem isto. Ou seja, eu disse-lhe que ela ia ter a possibilidade de oferecer, não é? que é um recurso escasso, só podem ser 10, ou melhor, não podem ser mais do que 10, não é? Disse-lhe o que é que ela ia fazer, ia escrever ali, naquele sítio, o nome da pessoa, o contacto telefónico e a relação, e descanseia em relação ao facto daquilo que as pessoas a quem ela vai oferecer a avaliação de bem-estar possam pensar. Que eu disse-lhe que ela ia avisá-las primeiro, né? Vou-lhe pedir que as avise, de forma a que quando nós contactarmos, elas já sabem o que é. Se tiverem interesse, nós agendamos, como fizemos consigo. Se não tiverem interesse, não tem problema absolutamente nenhum, nunca mais receberão um contacto nosso. E isto serve para a pessoa ficar mais tranquila em relação a dar os nomes. Agora, vocês podem perguntar assim, então e aquelas pessoas que falam da proteção de dados, etc, etc, etc. Pronto. Aquilo que eu digo sempre é que, olha, repare, isto é uma prenda que você pode oferecer à pessoa e a pessoa decide se quer ou não quer. Não tem problema absolutamente nenhum, portanto, os dados não vão ser passados a ninguém, inclusive se a pessoa não quiser, portanto, nunca mais recebe um contacto nosso. Portanto, isto é uma forma tranquila e, repare, isto é uma prenda que, normalmente, o que nós fazemos com as pessoas, a quem nós queremos oferecer uma prenda, não é perguntar-lhes se querem uma prenda. Nós oferecemos, é uma surpresa, não é? E aqui você pode fazer justamente uma surpresa também. Assim como a Rita lhe ofereceu a si, a ver? E por acaso, Maria, quando liguei para agendar, a Maria quis, mas se a Maria me tivesse dito que não tinha interesse, nunca mais receberia um contacto meu. Portanto, nós funcionamos assim de forma profissional. Pronto. E assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, ok, tudo bem, pronto. E, portanto, referenciam as pessoas. Há outras pessoas que não, que dizem, não, mas eu quero primeiro falar com elas. Pronto, se a pessoa for muito rígida em relação a essa questão desse procedimento, ok, tudo bem, não tem problema absolutamente nenhum. E a gente diz à pessoa, pronto, então se pretende fazer assim dessa forma, então fale com as pessoas e depois pode-me indicar quem são as pessoas a quem gostaria de oferecer a avaliação de bem-estar. Pronto, se for assim, se vamos imaginar que o desfecho foi este, pronto, avançamos à avaliação e seguimos. Se não, pronto, o que é que faço? Digo à pessoa, olha, vou deixá-la aqui há algum tempo para poder, 5 a 10 minutinhos, para poder pensar a quem são as pessoas a quem vai oferecer. E, Maria,
se você oferecer a 10 pessoas, no final tem uma prenda surpresa para si. Você vai adorar. Estão a ver? É assim que eu faço. Não diga-se à pessoa o que é. Porque se vocês recordarem, aqueles que estão cá há mais tempo, quando nós oferecíamos a barra, por exemplo, de snack, já não dizia que era, olha, tenho uma barra de snack para si. Dizia, porque isso não faz sentido. Portanto, é muito mais aliciante dizer à pessoa que tem uma prenda surpresa do que estar propriamente a dizer, porque se a pessoa não der valor àquilo, já perdeu o interesse. Então, se é surpresa, pronto. E, na verdade, eu não sei a vossa opinião, mas a gente depois também pode conversar um bocadinho sobre isso. Eu acho que aquele guia vai ser bastante interessante para a pessoa. E vai ser atrativo para a pessoa, não é? Porque a pessoa sente que leva alguma coisa. Pronto. Só mais uma nota em relação aqui à questão das referências, que é quando a pessoa, portanto, está na condição, agora vai passar a escrever, o que é que eu faço? Eu vou dizer, então, olha, eu vou deixá-la aqui, vou fazer 1 ou 2 telefonemas que, entretanto, tenho aqui pendentes e já cá volto. E saio daqui, desligo o microfone, está bem? Mas deixo a câmara ligada, que é para a pessoa ver que eu não estou aqui, para ela estar à vontade. Ok? Se vocês estiverem a fazer a avaliação, se vocês são novos membros e estão a fazer uma avaliação com o vosso patrocinador, a uma referência vossa, a um cliente, quer dizer, não é cliente, amigo, familiar, uma referência vossa, não é? Portanto, o vosso patrocinador está a fazer a avaliação, ele vai sair e vocês têm que sair também. Porque senão, se vocês ficam aqui, o que acontece? A pessoa põe 1 ou 2 nomes e começa na conversa convosco. Então, eu não sei o quê, tá? Estão a ver? E o que a gente quer é que a pessoa esteja aqui este tempo todo, vê que não está aqui ninguém e sente-se à vontade para estar ali a escrever, ok? Não se sente observada, que é esse o objetivo, não se sentir observado. Pronto. Outra coisa importante, que é em relação às pessoas que, por exemplo, estão a fazer a avaliação no telefone, não é? É difícil para elas estarem a ver, obviamente, os contactos no telefone e estar a escrever no Zoom no telefone. Então, aquilo que eu sugiro à pessoa, nesse caso, é para a pessoa utilizar uma folha de papel e escrever a folha. Escrever na folha. E para depois me enviar uma foto. Ok? E o que é que eu faço? Se for assim, portanto, não, eu já sei que a pessoa não está no computador, que está no telefone. O que é que acontece? Enquanto a pessoa está a preencher os nomes na folha, eu levo o meu telefone, né, vou-me embora daqui, levo o meu telefone e adiciono a pessoa, levo a ficha, adiciono, se ainda não tenho o contacto dela, adiciono a pessoa pelo WhatsApp. De maneira a que quando eu chegar aqui e a pessoa dizer, então, Maria, já terminou? Sim. Então, quantas referências tem? Tenho, vamos imaginar que a pessoa diz, tenho 7. 7? Então, mas 7 você não vai ganhar a prenda surpresa. Você não quer ganhar a prenda surpresa? Olha, é uma prenda espetacular, não lhe posso dizer porque é surpresa, mas você não vai querer perder. Então, mas de certeza que você tem mais 3 pessoas a quem você pode oferecer a avaliação de bem-estar e ganhar a prenda surpresa. Veja lá, vai. Não estou a ver assim mais ninguém. Olha, peço para a Maria, para uma coisa. Se você decidir por elas, nem lhes dá sequer a hipótese delas virem. Você com certeza conhece muito mais pessoas. Olha, repare, se a Rita, não é, tivesse pensado o mesmo de si, você não estava aqui a fazer a avaliação. E há bocado, quando eu lhe perguntei se você estava a gostar, você disse que sim. Está a ver? Olha, de certeza você tem mais uma... Vá lá que eu vou-lhe dar aqui mais uns minutos, esteja à vontade, que eu já acabei porque eu quero lhe dar a prenda de surpresa. Está bem? Pronto. É preciso fazer isto assim na descontra. Estão a ver? E depois funciona muito bem, porque a pessoa, deixa-me aqui ver. Pronto. Isto é uma coisa importante, que é não nos deixarmos, não aceitarmos logo, se a pessoa tem 5, eu disse 7, mas a pessoa podia dizer 3, eu dizia a mesma coisa, 3, então mas você, às vezes eu digo, quando a pessoa põe pouco, digo assim, 3, Marito, você há bocado enganou-me, e a pessoa fica assim a olhar para mim, então eu pergunto-lhe se você estava a gostar da avaliação, você disse que sim, agora só vai oferecer a 3, você não está a gostar, e eu disse, não, eu estou a gostar, mas eu não estou a ver assim ninguém, pensa-me uma coisa, que é esta coisa que eu vou dizer, pensa-me uma coisa, você está a escolher as pessoas, você está a pré-julgar. Ofereça, não lhe custa nada assim. E para elas também não lhes vai custar, já viu? E você ainda pode ganhar uma prenda surpresa. Olha, de certeza você tem amigas, vocês gostaram. Agora, vocês podem estar a achar que elas não querem, mas se você decidir por elas, não lhes dá a possibilidade de elas escolherem, está a ver? Como se a Rita tivesse, pronto, aquela história, não é? Pronto, então isto é importante, que é trabalhar para as 10, porque às vezes não...
né? Não é tipo palavras mágicas e eu saio daqui e chego cá e já estão às 10. Às vezes não, tem que fazer este jogo que é para depois o quê? Para depois a pessoa pôr mais um ou dois nomes, pronto. E isso é que é importante, que a gente temos de estar focados nisto, não é só focar em vender, também é focar nesta questão, porque se tivermos 10 nomes, se a nossa média for 8, não é? 8 nomes, não é? É excelente. 8 não é trabalhamos para 8 nas avaliações, contando com aquelas que não nos dão, ou dão números mais baixos, pelo menos 8 é muito bom. Nós temos esse número. Pronto. Em relação a isto, o que é que eu queria dizer mais? Não, acho que já disse tudo. Pronto. Ou seja, adicionar a pessoa no WhatsApp e depois, quando chegar aqui, é só terminar esta situação. Quando chegar aqui e depois de constatar o número das referências, pedir à pessoa para enviar logo. Que é, olha, eu já adicionei aqui no WhatsApp, olha, vou-lhe mandar aqui um olá. Olá, está a ver aí? Está-me a ver aí? Ah, sim, olha, então envie-me já aí a listazinha, que é para, né, não deixarmos isto para o fim, depois a pessoa desliga, depois não sei o quê, depois agora tenho que ligar para ela, pedir-lhe aquilo. Pronto, estão a perceber? Assim faz-se logo, fica tudo despachado no instante. Pronto. Depois, terceira e última parte, que é, Maria, vou agora explicar-lhe como é que você pode atingir as suas metas de bem-estar. Aquelas coisas que você falou há pouco que queria atingir, vou-lhe explicar como é que pode ser. Vou começar por lhe explicar a empresa com quem nós trabalhamos, que é a Herbalife Nutrition. Portanto, é uma empresa que tem 40 anos de existência, não é? Há 40 anos que muda a vida das pessoas, é uma empresa líder no seu setor, está em mais de 90 países. Em Portugal já está há 28 anos, desde o início que a Herbalife se especializou em fornecer soluções nutricionalmente equilibradas para apoiar um estilo de vida ativo e saudável. E outra característica que a Herbalife tem é que todos os produtos da Herbalife têm uma garantia de satisfação de 30 dias. O que é que isto significa? Se porventura alguém começar a utilizar a nutrição da Herbalife e não ficar totalmente satisfeito, no decorrer daqueles primeiros 30 dias, tem direito a devolver os produtos, tal e qual eles estejam, e recebe a totalidade do dinheiro que pagou por eles. Portanto, isto é, efetivamente, uma prova de que nós acreditamos que a nutrição Herbalife é de extrema qualidade. Na nossa liderança científica contamos com mais de 100 médicos e mais de 250 cientistas que realmente são muitos deles especialistas de renome internacional. Somos a única empresa na área de suplementação nutricional que conta com a colaboração de um Prémio Nobel de Medicina, o Dr. Luís Ignác, que está aqui nesta imagem. Também patrocinamos nutricionalmente mais de 200 atletas e equipas por todo o mundo. Sem dúvida que o patrocínio de maior visibilidade é o do nosso Cristiano Ronaldo. Há 6 anos que a Herbalife Nutrition é parceira nutricional de Cristiano Ronaldo. Já tivemos a possibilidade até de contar com a colaboração do Cristiano Ronaldo para o desenvolvimento de um produto, ou seja, foi ele que testou os vários protótipos, escolheu o sabor, foi dando sempre o feedback daquilo que ele sentia, e foi uma colaboração extraordinária. E nós prestamos um serviço de acompanhamento personalizado que tem um valor incalculável. Realmente nós trabalhamos para ajudar o cliente a atingir os seus objetivos, ou seja, ajudando a pessoa, dando-lhe apoio passo a passo nas várias fases do seu percurso para realmente poder atingir os objetivos a que se propõe, não é? É um serviço totalmente gratuito que nós proporcionamos, assenta em 3 grandes áreas. A primeira tem a ver com as dicas e os conselhos práticos relativamente aos objetivos de cada um, não é? E cada pessoa é uma pessoa e tem as suas necessidades específicas. Depois temos uma comunidade de suporte que é muito importante, porque realmente é um acesso que está sempre disponível, portanto, 24/24, que é uma comunidade online, quer no Facebook, quer no Telegram, e também uma comunidade que é a Maratona 10 Dias, que já lhe vou explicar também o que é, mas são tudo grupos onde podemos ter informação, onde podemos colocar questões, obter informação relativamente a determinadas situações e que nos permite ajudar a alcançar mais rapidamente os nossos objetivos. Temos também um outro projeto com muita importância, que é a Escola de Nutrição Equilibrada, que também é um curso específico sobre nutrição, que também já lhe vou falar um pouco, mas vou-lhe então falar aqui um pouco daquilo que é uma comunidade específica, que é a Maratona 10 Dias, que é uma comunidade específica, sobretudo para aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais sobre nutrição, bem-estar e, sobretudo, também querem perder peso. Então, é um grupo específico
não é? Para aquelas pessoas que começam a fazer a nutrição, querem reduzir alguns centímetros ou algum peso e realmente têm a possibilidade de, durante 10 dias, terem um acompanhamento personalizado, ter um plano alimentar específico para a questão da perda de peso, podem ter acesso a show cooking, exercício físico online, acesso também ao e-book, ou seja, é um grupo que realmente vai ajudar a potenciar e a tornar mais rápidos os resultados dentro desta comunidade e é uma coisa que vai adorar. No seu caso, Maria, você quer baixar o seu peso, então este é o grupo onde você quer estar agora nos próximos 10 dias para lhe dar logo aqui um grande impulso neste início com o objetivo que você tem, não é? Que é perder aquele peso que me referiu há pouco, não é? Estão a perceber? Fazemos logo referência àquilo que foram os objetivos da pessoa. E depois temos também... aliás, aqui é importante dizer logo à pessoa qual é que é a próxima data, não é? A próxima maratona que está a começar. Depois aqui, a Escola de Nutrição Equilibrada é basicamente um curso que nós fazemos online, são 12 módulos, que realmente falam sobre diversas matérias muito importantes para nós assumirmos o controle do nosso bem-estar. É? Vemos aqui os exemplos, proteína, planos de refeições, lanches e água, energia e metabolismo, hidratos de carbono, informação nutricional dos rótulos e gorduras, apoio digestivo, comer fora de casa, fibra alimentar, açúcar, exercício físico e nutrição desportiva, bem-estar do coração e bem-estar a longo prazo. Então são temas que normalmente nós fazemos de 15 em 15 dias, fazemos sempre uma aula ao sábado de manhã, das 11 ao meio-dia, e depois fazemos também uma aula durante a semana, portanto isto sempre alternado, às terças-feiras à noite, e assim também permite as pessoas irem utilizando os horários que forem mais convenientes para elas. Portanto, a próxima vai ser, dá-se sempre a data. E agora vou-lhe explicar, Maria, para além de todo este serviço que nós temos, também temos um conjunto de produtos muito eficaz para ajudar a atingir os objetivos de cada um, e um conceito que é o Pequeno Almoço Ideal, que é um programa, logo para nós começarmos pela manhã, constituído por 3 produtos, e vou-lhe explicar cada um deles. Portanto, o primeiro é o concentrado de herbal aloe, portanto é uma bebida concentrada para nós misturarmos em água e obtermos o benefício do aloe de todo o aparelho gastrointestinal. Portanto, os estudos sobre o aloe vera demonstraram que otimiza a digestão e, consequentemente, aumenta a resistência do sistema imunitário, promove uma redução dos níveis do LDL, que é o mau colesterol, e dos triglicéridos, e o aumento dos níveis do HDL, que é o bom colesterol, promove a redução dos níveis de açúcar em pacientes diabéticos e tem uma atividade anti-inflamatória e cicatrizante. Então é ótimo para tudo aquilo que são distúrbios gastrointestinais, azias, digestões difíceis, e outros tipos de problemas, porque realmente o aloe tem propriedades calmantes, suavizantes e cicatrizantes. Depois temos a bebida instantânea de extrato de chá, que é uma mistura de diversas plantas e que realmente tem propriedades energéticas e tem propriedades antioxidantes muito específicas. Portanto, os estudos sobre o chá verde demonstram que a ingestão do chá verde em jejum protege a mucosa intestinal contra a atrofia, tem capacidade de aumentar a termogênese, prevenindo os depósitos de gordura corporal, portanto, de gordura no organismo, e regulando o peso corporal, e propriedades antioxidantes que contribuem para a prevenção e o tratamento de diversas doenças crónico-degenerativas. Então é ótimo porque, sendo uma bebida energizante, ajuda-nos a queimar umas calorias extra, ajuda-nos a ir mais vezes à casa de banho, ajuda-nos a drenar um pouco, e é tudo aquilo que nós necessitamos muitas vezes, que é para ter energia, e não temos que andar a beber cafés com açúcares, etc. Pode beber café se você gosta, mas com esta bebida você vai ter a energia necessária e ainda por cima vai ajudar a queimar calorias. E depois temos o Fórmula 1, que é uma refeição equilibrada, ou seja, um substituto de refeição, é um pó nutricional para nós misturarmos numa bebida proteica ao nosso gosto e podemos preparar uma refeição. Vê aqui, aqui no lado esquerdo temos alguns exemplos, não é? Pode ser no tradicional batido, não é? Mas também pode ser uma panqueca, pode ser uma waffle, pode ser um pudim, pode ser aqui uma mistura numa tigela com fruta, com iogurte, o que nós gostarmos. No fundo, é uma solução muito versátil, que permite o quê? Fornecer os nutrientes que o nosso organismo necessita logo pela manhã, mas com um controle de calorias que nos permite realmente dar ao corpo aquilo que ele necessita e não estar a dar logo pela manhã calorias vazias. Pronto. É uma solução desenvolvida com o apoio da ciência, portanto é o substituto de refeição mais vendido em todo o mundo, é equilibrado,
é versátil, como já vimos, não é? Dá para fazer de diversas maneiras, é delicioso, aí só nunca provou, mas posso lhe garantir que é delicioso, é fácil de preparar, tem os nutrientes que o organismo necessita ao nosso pequeno almoço, aqueles nutrientes que vimos lá atrás, e é de origem vegana, não tem glúten, não tem lactose e é adequado para vegetarianos. E depois temos ainda mais um produto que eu lhe vou aqui explicar porque é muito prático. Porquê? Porque eu há pouco, quando lhe falei do Fórmula 1, do substituto de refeição, disse-lhe que era para ser misturado com uma bebida proteica. Não é? Aquilo é um pó para ser misturado com leite ou com bebida de soja, etc. Ora, o que acontece? Muitas vezes essas bebidas têm pouco valor nutricional e têm muito açúcar adicionado. Então a Herbalife concebeu uma solução que permite o quê? Também é uma solução em pó. E então, juntando o pó do Fórmula 1 mais o pó desta solução e misturando água, temos a possibilidade de preparar a nossa refeição de uma forma muito prática, juntando apenas a água e o que permite o quê? Conseguimos preparar em qualquer lugar, não é? Basta depois agitarmos num recipiente e podemos ter a nossa refeição Fórmula 1 preparada. Então, esta solução é uma solução à base de proteínas e outros nutrientes, portanto, fornece 15 gramas de proteína de elevada qualidade, 7 gramas de hidratos de carbono, tem vitaminas e minerais, é adequado a vegetarianos e sem açúcar, ok? Portanto, é uma ótima solução para realmente podermos preparar então esta refeição Fórmula 1 que lhe falei. Gostaria de lhe partilhar um pouco, Maria, aquilo que se passou comigo. Portanto, eu utilizo estes produtos já há 17 anos, ou seja, quem me falou da nutrição Herbalife foi um amigo meu médico. Portanto, isto é a parte em que nós contamos sempre o nosso testemunho. É muito importante nós contarmos na primeira pessoa o nosso testemunho. Portanto, falou-me, eu na altura estava-me a queixar, que andava cansado, com falta de energia, dormia mal e andava sempre constipado, e ele perguntou-me o que é que eu tomava para o pequeno almoço. Eu disse que comia 2 pães com manteiga, 2 carcaças com manteiga e bebia meio litro de leite. Ele perguntou-me se eu achava que era equilibrado. Eu disse que achava que era isso que a maior parte das pessoas comia, portanto, era normal. Ele falou-me sobre Herbalife. Eu na altura achava que Herbalife era um produto só para perder peso, e ele disse-me que não, que Herbalife era nutrição e que se eu mudasse o meu pequeno almoço, estas situações que eu estava a reclamar provavelmente iam desaparecer. Eu era muito cético, disse-lhe que ia começar, mas só para provar que ele era médico, mas estava enganado e que os produtos comigo não iam funcionar. E ele disse-me, então está bem, para eu começar. E pronto, e na verdade nos primeiros dias aquilo que eu senti, Maria, foi os meus níveis de energia estavam diferentes, portanto não deixei de andar constipado, não passei a dormir melhor logo, não foi isso que mudou, mas foi sobretudo os meus níveis de energia, e foi isso que me manteve a utilizar os produtos o tempo suficiente para resolver as outras situações. Portanto, eu hoje, com 49 anos, sinto muito melhor do que na altura, quando comecei tinha 32, e realmente esta nutrição foi uma mudança total na minha vida, mas mudança total também noutras pessoas. Neste caso vou-lhe mostrar aqui mais alguns exemplos. A Silvia Vaz Pinto é a minha mulher, portanto a imagem em que está com o vestido vermelho é a imagem atual, a outra é a imagem antes de ter começado com o Herbalife, né? Porque normalmente é ao contrário, né? Eu às vezes gosto de brincar com isto, às vezes é ao contrário, gente, né? Casou com a de vermelho e agora tem a outra. Não, mas aqui não, aqui foi ao contrário. E portanto, e as pessoas riem-se, né, e tal, que realmente, que grande diferença, etc. Pronto. Depois aqui a Karina, que é a irmã da Silvia, também perdeu imenso volume, imensa celulite. A Rita Lopes, que já viu na primeira foto, ela na altura era personal trainer e tinha uma grande dificuldade em controlar o peso, e aqui, agora com a utilização da nutrição Herbalife, já depois de 2 gravidezes, está aqui na sua melhor forma de sempre. Temos também aqui a Fátima Castanheira, que era uma pessoa que queria melhorar a sua forma física, mas achava que já não conseguia, e realmente com o apoio da filha, que é a Cátia, conseguiu melhorar muito a sua forma física e a sua autoestima. A Cátia também utilizou a nutrição para tonificar o corpo, e a Karina Correia também, com um resultado extraordinário, em que realmente conseguiu melhorar muito a sua qualidade de bem-estar, para além de também ter perdido peso, mas foi sobretudo também porque tomava imensos medicamentos. E realmente, obviamente, quando nós tomamos muitos medicamentos, mesmo quando nós somos jovens, obviamente que isso não faz bem e tem repercussões no corpo
e efetivamente é hoje uma pessoa completamente diferente. E também funciona para os homens, não é só para as mulheres. Olha, aqui o meu sogro, o Manel Pinto, que já perdeu 40 quilos com a Herbalife, mas a mais-valia que ele teve não foi só a questão do peso, foi a questão foi a questão do bem-estar, foi as doenças que ele deixou para trás, foi os medicamentos que deixou de tomar, porque os médicos disseram que não era preciso, e que realmente muda completamente a vida de uma pessoa, não é? Desde o momento em que tem que pedir à mulher para apertar os sapatos, até uma pessoa totalmente ativa e completamente saudável e sem ter que tomar medicação. O Sérgio Gracioso também, uma pessoa que decidiu mudar a sua forma física, e realmente, aliás, esta foto até da direita nem é mais atualizada, ele hoje até já tem um resultado muito, muito melhor. O Mário Carrilho também, que decidiu tomar as rédeas do seu bem-estar e melhorou muito a sua forma física. E depois aqui a malta mais do exercício físico, pessoas que já praticavam atividade física, não é? Ou seja, pessoas que dão valor à prática da atividade física, à importância da nutrição, e conseguiram melhorar muito os seus resultados, como podemos ver aqui. Alguns aqui atletas de alta competição e que realmente melhoraram muito os seus resultados com a nutrição Herbalife. Agora, Maria, quero falar aqui de uma outra coisa muito importante que tem a ver com um conjunto de vantagens que nós damos aos nossos clientes. Nós preferimos investir nos nossos clientes do que investir em publicidade e criámos este programa que se chama Programa de Fidelidade para Clientes. E este programa é o quê? É, no fundo, dar-nos a possibilidade ou dar-nos a vantagem da pessoa, a cada compra de produtos que faz, obter um benefício de 10% de desconto. Ou seja, no fundo, não é propriamente uma coisa inovadora, portanto, existem várias marcas que também têm este tipo de mimo para os seus clientes, não é? De prémio para os seus clientes, ou seja, cada compra que faz, 10% dessa compra acumula para poder trocar esse valor numa próxima compra, ok? Ou seja, cada produto da Herbalife tem pontos, cada ponto é €1, e à medida que você faz compras, acumula 10% para poder trocar por produtos gratuitos. À medida que vai acumulando, quando chega a 30 pontos, significa que são €30, pode começar a trocar por produtos gratuitos. E ainda tem mais uma vantagem, que é os pontos de bónus, ou os pontos extra, não é? Que são o quê? Daquelas pessoas que você referenciou há pouco, está a ver o que é que vai acontecer. Eu agora vou ligar, algumas vão querer fazer a avaliação de bem-estar, outras não. Daquelas que fazem a avaliação de bem-estar, algumas vão ficar clientes, outras não. É sempre assim, pronto. Mas dessas que ficarem clientes, se elas comprarem €100 ou forem fazendo compras e quando chegarem a €100, você recebe 20 pontos extra. 20 pontos são €20 extra. Está a ver? Então, pelo facto de você ter ajudado as suas amigas, dando a possibilidade de elas fazerem uma avaliação de bem-estar, você agora também é recompensada, não é? E isto é tudo valores que você depois pode utilizar para trocar por produtos totalmente gratuitos para si. É muito interessante, Maria. Pronto, e agora vou-lhe explicar aqui os vários programas que nós temos para poder dar início ao programa de nutrição da Herbalife. Ou seja, aquele que é o programa que nós recomendamos é o programa ideal, portanto, aqueles 3 produtos que nós falámos, aqueles 3 primeiros produtos, não é? Ou seja, o concentrado de aloe, a bebida instantânea de extrato de chá e o Fórmula 1 refeição equilibrada. Portanto, é um programa para 30 dias, tem um valor de €136,57, valor por refeição de €4,55 e dá-lhe logo 13 pontos de fidelidade, ou seja, significa que você acumula logo €13 no seu programa de fidelidade para depois poder utilizar no futuro. Depois temos o programa ideal avançado, ou seja, que são aqueles 3 primeiros produtos mais aquele outro que eu expliquei a posteriori, ou seja, para poder preparar o Fórmula 1 sem necessitar de estar a utilizar outra bebida proteica. Portanto, neste caso, estamos a falar do valor do programa de €196,32 e acumula 19 pontos no seu cartão, no seu programa de fidelidade. Depois temos o programa básico, que é constituído pelo bebida instantânea de extrato de chá e o Fórmula 1, portanto tem um valor de €93,43, e portanto 9 pontos no programa de fidelidade, e o programa inicial, que custa €58,16 e que lhe dá 6 pontos no seu programa de fidelidade
para cliente. Portanto, destas 4 soluções que você tem aqui, Maria, qual é que você acha que é a mais indicada para você poder começar o seu programa? E neste momento é calar o bico e ouvir. A pessoa põe-se a olhar, pois, tem que ver e coisa. E a gente fica à espera da resposta. Não é preciso falar mais do que isto. Dizer os preços, explicar o que é que está ali e perguntar à pessoa. Não façam aquilo que muitas vezes o membro passa aqui o tempo a falar e que os produtos são espetaculares e que são não sei o quê. Pá, deixem. Você agora tem que ouvir a pessoa. E agora a pessoa vai dizer. E a pessoa pode dizer, olha, quero começar pelo programa ideal, ou quero começar pelo programa avançado, ou qual é que é a vantagem de eu começar com o avançado. Muitas vezes a pessoa diz, mas qual é que é a vantagem? Explique melhor qual é que é a vantagem então do avançado, porque aquilo é o ideal, é o recomendado, porque o avançado, pronto. E a gente explica novamente as vantagens do PDM. Às vezes a pessoa diz assim, eu até gostava de começar pelo ideal, mas não posso. Pronto, isso é um bom sinal. Portanto, é um sinal que a pessoa tem vontade de começar por aquele. Pronto, e aqui normalmente aquilo que eu faço é perguntar à pessoa assim, Maria, diga-me uma coisa, normalmente você acha, mesmo nas refeições que você faz em casa, você acha que gasta quanto numa refeição do almoço ou do jantar? Gasta 4, 5 euros, 6 euros, contar com tudo, não é? O gás, a comida, mais o vinho, o que beber para acompanhar a refeição e tal. Quanto é que você acha que gasta? E normalmente a pessoa anda ali entre os 4, 5, 6, às vezes até me diz mais. É mais, uns 8, pronto. Isto é uma pergunta interessante, porque a gente depois vai dizer assim, ok, então diga uma coisa, lembra-se que nós temos falado atrás que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia? Sim. A pessoa normalmente diz que sim. Pronto, então diga-me, nós culturalmente assumimos que podemos gastar 5, 6, 7 euros na refeição do almoço ou do jantar, mas não achamos que podemos gastar isso no pequeno almoço. E, no entanto, a refeição do pequeno almoço é muito mais importante. Está a ver como é que o nosso cérebro funciona? Porque esta refeição, no programa ideal, você paga 4,55 € por refeição e, na verdade, 13 euros, não é, já ficaram lá de parte para você trocar no futuro. Portanto, se fizéssemos as contas assim, ainda era menos do que isto, não é? Porque, no fundo, deste valor que você pagou, não é, 13 euros, no fundo, vão ser revertidos para si. Pronto. Portanto, como você está a ver, não está fora daquilo que você gasta, ou até está abaixo. E, portanto, é a forma de você poder começar o dia logo com uma refeição equilibrada. Está a perceber? Pronto, então isto é muito importante às vezes. Porquê? Desmistificar, porque a pessoa às vezes olha assim, não é? 136 euros. Que é isso que a pessoa diz. Por exemplo, no outro dia houve uma pessoa que me disse assim, é que isso logo tudo de uma vez. Assim, mas olha, diga uma coisa, você também não vai ao supermercado todos os dias. Também quando vai, compra para mais do que um dia, não é? Sim, pronto, isto aqui é a mesma coisa. Você está a comprar para 30 dias. 30 dias você já não se preocupa com mais nada. E se você reparar, o valor não é um valor alto. Porque você ter uma refeição equilibrada, não é? Por 4,55 € não é caro. É até barato. E eu digo muitas vezes, olha, eu tenho clientes que utilizam a Herbalife justamente para poupar dinheiro. Vamos sair daí? Então, isto é muito importante para a gente poder explicar às pessoas, desmontar aqui e mostrar que não é caro, a Herbalife não é caro. Agora, é claro, pode haver uma pessoa que não pode comprar o programa ideal. Então, nós explicamos outro programa mais abaixo. Porque quando a pessoa diz assim, eu até gostava de comprar o programa ideal, mas tenho que ver, vou ter que pensar. O que a gente quer é que a pessoa tome uma decisão hoje. Porque a gente já sabe que é o penso, logo desisto. Não é? A pessoa pensa, depois não sei o quê, depois vai para casa, depois isto e depois aquilo. Começa a pensar, começa a racionalizar e pronto. E volta tudo ao mesmo, que é aquilo que a pessoa faz, que é adiar sempre as decisões e pronto. Então, aquilo que se a gente vir que a pessoa, depois da explicação, depois de nós argumentar, a gente não pode pensar que é só a gente chegar a gente por isto aqui, a pessoa vai logo escolher o... Não, a pessoa, muitas vezes a gente tem que tentar perceber o que é que a pessoa está a pensar e explicarmos, sobretudo esta questão do preço. Se a gente vir que é impossível a questão do programa ideal, então recomendamos o programa base. Né? E dizer à pessoa, olha, então Maria, pensa em começar com o programa base.
E assim que você tiver hipótese, compra aquilo que falta para o programa ideal, à medida das suas possibilidades, mas assim já vai começar, não é? Por exemplo, se a gente tiver a maratona a começar, não é? Tiver uma data muito próxima, olha, e assim também é a forma de você poder já entrar na maratona, porque se você não tiver a utilizar os produtos, não pode participar na maratona. Estão a ver? Então isto também é importante. E, em último caso, a pessoa começar com o batido, não é? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, então mas não é melhor a pessoa começar com o chá? Não, é melhor começar sempre com o batido, porque o batido é que é a refeição, porque o batido é que tem maior capacidade de fazer diferença. Então, mas se começar com o chá também não vai ajudar, porque a pessoa não bebe água. É assim, é claro que tudo ajuda, mas o mais importante é o batido. Aquilo que cria mais ligação é o batido. Ok? Portanto, o batido, quer dizer, o Fórmula 1, isto agora já não se pode dizer só batido, senão... pronto. Então isto aqui, acho que daqui está a explicação que eu queria dar, mas agora no final já vamos ver aí o que é que existe de objeções que vocês encontram. Eu vou responder, está bem? Mas só aqui para dar aqui uma certa continuidade aqui à explicação. Depois as outras objeções que vocês tenham, a gente já vai analisar tudo um a um. Pronto. Se por algum motivo a pessoa não quer tomar a decisão portanto, comprar seja o que for, não é? Diz que não pode, que não sei o quê, que é muito caro, que não sei o que mais. Pronto, uma coisa que eu quero deixar aqui presente é a gente tenta sempre fechar alguma coisa e evitar aquilo do protelar para depois. É claro que às vezes existe aquela situação que a pessoa diz, olha, mas eu não posso tomar a decisão sem falar com o meu marido. Pronto. Há pessoas que são os casais, funcionam assim, pronto, ok, tudo certo. Mas é importante a gente depois fazer um acompanhamento e ver como é que a situação está a evoluir. Mas o objetivo é a gente tentar fechar alguma coisa, não é? Porque a gente já sabe que muitas vezes é emoção, a pessoa compra por emoção e a pessoa agora está aqui emocionada e compra e vai para casa e começa a utilizar os produtos e começa a sentir os resultados e aí continua a emoção, não é? E isso é que é importante. Agora, se a pessoa começa a racionalizar muito, acha que não, que isso aqui, depois o marido não lhe vai dizer lá tu vais meter tu outra vez nisso e não sei o quê, e estás sempre a querer perder peso, e depois não perdes peso nenhum, aquelas conversas, ok? Pronto, então tentar sempre fechar uma coisa, mas se a pessoa disser que não, pronto, este slide está aqui para nos ajudar se no caso da pessoa dizer assim, mas eu quero começar com o batido e com o aloe, não é? Portanto não é um programa que está ali, então está aqui este slide com os preços para nos ajudar sem termos de estar a recorrer a tabelas, não temos aqui os preços e mostramos à pessoa. E no fundo, para quando a pessoa não quer nada, podemos sempre lançar-lhe o desafio do pacote de 6 dias, ou seja, perguntar à pessoa, antes de mudarmos para aqui, claro, ainda lá no slide dos programas, perguntar à pessoa, Maria, diga uma coisa, você é uma mulher que gosta de desafios? E a pessoa às vezes diz, sim, ou então diz, nem por isso, às vezes também acontece, dizem, então olha, mas desafios bons, não é desafios maus, é um desafio bom, hein? Você gostava de um desafio bom? Brincar assim um bocadinho com a coisa. Pronto, e depois lançar o desafio do pacote de dias. Olha, tem aqui um desafio para si, que é a possibilidade de você experimentar durante 6 dias a nutrição Herbalife para perceber realmente aquilo que a nutrição pode fazer por si. Vamos falando, percebendo como é que as coisas estão a evoluir e depois no final você toma uma decisão, se realmente quer dar continuidade ou não. O que é que lhe parece? Quer dizer, explico, não é? Olha, traz este pacote, traz 6 saquetas do Fórmula 1, traz também uns comprimidos que são idênticos ao chá, são energéticos e que lhe permite então, durante 6 dias, poder fazer o pequeno almoço Herbalife e perceber como é que as coisas funcionam consigo. Não é? Custa 17,32 €, portanto é praticamente irrisório, portanto está preparada para começar? Não. Pois não, se a pessoa disser que sim, começa, se disser que não, não começa, pronto. Agora não vou estar aqui a falar o que é que a gente entrega, quais são as coisas que nós entregamos, quando a pessoa fica cliente, não é? As receitas, aquelas coisas, pronto, isso está tudo no guião, não vamos estar a perder aqui tempo, que é só uma questão de vocês lerem e também este treino já está a ficar um bocadinho longo. Mas pronto, só para vocês terem aqui esta ideia. E é só, eu agora vou interromper aqui a partilha, está bem? Que é para vocês poderem colocar as vossas questões relativamente àquilo que viram aqui. Portanto, quem quiser colocar questões, ligue o microfone e faça perguntas, que eu estou cá para responder. Ou ninguém tem questões?
Really? Ninguém tem questões? Epá, então, olha, muito obrigado por me terem ouvido, pá. Boas vendas. Espero que amanhã depois escrevam lá quem está no grupo de foco. Ponha lá, vendi, não sei o quê, não sei quanto. Então vá, olha, já está ali. Elsa Grilo está com a mão no ar. A Maria José Brito também. Vá, meninas, decidam-se. Não sei quem é que pôs a mão no ar primeiro. Tanto faz. Não, eu era só uma questão, Pedro. Aquela brochura nova Sim. que se vai dar às pessoas é quando não ficam não ficam clientes. Mas não se pode. Não, tu dás. E tem a ver com. Não era isso que eu ia perguntar. Com as 10 Pode-se tirar um print, fazer uma impressão bonitinha, já sabemos, com qualidade. Para, por exemplo, eu no clube, quando faço avaliações presenciais, posso fazer um print para oferecer também às pessoas? Podes, claro. Pode ser, não há problema, não? Sim. Não, porque realmente é muito engraçado as pessoas a levarem qualquer coisa. Antigamente tínhamos mais material para distribuir e realmente isto é muito giro. Sim, eu acho que aquilo vai ficar giro. Pronto. O objetivo daquilo tem que ser que é, sobretudo para aquelas pessoas que não ficam clientes... Pá, levarem sempre qualquer coisa. Claro. Está bem, ok. Bom, aquilo vai estar disponível em formato digital, porque não é, hoje em dia é quase tudo digital, mas quem quiser imprimir, pode imprimir, claro que sim. Está bem, está bem. Porque é uma coisa engraçada para as pessoas levarem. Antigamente dávamos brochuras, dávamos tanta coisa, mas sempre levam qualquer coisa na mão. Sim. Está bem, ok, brigadinha. Nada. Elsa? Posso? Sim. Estão-me a ouvir? Ok. Primeiro que tudo, boa noite a todos e muito obrigada por me receberem aqui na vossa equipa. Primeiro que tudo. Bem-vinda. Obrigada. Eu, como pronto, ainda não estou muito inteirada naquilo que vocês estão tentado aqui a preparar, digamos assim. Relativamente ao inquérito de bem-estar, vocês fazem em resposta a algo que divulgam e a pessoa depois diz que sim, quer fazer, não é? Colocam isso em algum campo, no Facebook, Instagram, criam um inquérito online. Mas estás a falar do quê? De como obter prospectos para fazer a avaliação de bem-estar? Sim. Então é assim, isso começas por trabalhar as listas das pessoas. Ok. Mas imaginar, tu és um novo membro. Uma das coisas que nós vamos fazer é trabalhar a tua lista quente. Algumas pessoas nós vamos oferecer a avaliação de bem-estar. Outras vamos convidar, por exemplo, pessoas com uma vertente de negócio, convidar para uma apresentação. Algumas para uma hidratação. Portanto, uma hidratação virtual, não é? Tipicamente, hoje. Mas percebes? Agora é assim, a forma de angariar os prospectos, toda ela são as formas transversais que existem na Herbalife. Okay. Um dos pontos fortes da avaliação de bem-estar é a obtenção de referências, ou seja, é uma ferramenta que um dos grandes poderes é gerar referências em si. Em vez de tu teres que andar a fazer isso dissociado da ferramenta que tu utilizas para vender, essa ferramenta também em si permite gerar referências. E, é assim, quando as pessoas estão focadas em aprender o guião, perceberem porque é que aquele guião está assim, aqueles vários momentos que eu expliquei, naquela explicação à pessoa do que é que ela tem que fazer, como é que nós vamos proceder, tudo isso leva a bons resultados de referências. Não é? Porque isso é que às vezes há malta que diz, já tem tantas referências, se calhar agora até vou deixar de pedir. Não deixes nada de pedir, continua a fazer. Porquê? Porque aquela pessoa que está ali, amanhã, pode ser o teu próximo cliente. Não é? E se tu não lhe pediste referências, já treinaste mal. Pronto, mas respondendo propriamente à tua questão, eu aproveitei aqui um bocadinho para explicar uma coisa mais transversal, é assim, é tu arranjar os prospectos conforme tu queiras, não é? Okay. Tipicamente nós trabalhamos muito, ou seja, a ferramenta alimenta-se a si própria. Porquê? Porque alguém faz, referencia alguém, não é? Algumas pessoas dessas que foram referenciadas vêm fazer, outras não, é? E essa própria ferramenta alimenta-se a si própria, mas pronto, claro, tem logo a base de partir através da lista quente, e é claro, também podes fazer inquéritos, também podes promover nas tuas redes sociais, podes fazer o que quiseres, como fazes com outra ferramenta qualquer. Ok. Olha, Pedro, e quando a pessoa, portanto, isto é feito através do Zoom, não é? Sim. A pessoa, à partida, se tem que aceitar, se não tem o Zoom, tem que instalar, não é? Caso contrário, vocês não fazem a avaliação, não é? Não há forma de fazer a avaliação. Eu acho que nunca, houve uma vez que tive para fazer uma no Skype, mas depois aquilo acabou por não ir para a frente. Nunca cheguei acho que tenho feito sempre no Zoom. E as pessoas instalam.
Ok. Às vezes pode haver uma outra pessoa, pá, eu acho que houve uma vez que tive de estar a ajudar a pessoa a instalar, porque ela não estava a perceber como é que... Pá, mas isso é a mesma coisa que vai, né, para ir ao teu escritório também a pessoa, pá, mas eu não sou daí, como é que eu vou aí dizer? É a mesma coisa, também tens que ajudar a pessoa a chegar lá, portanto, Ok, está certo. Muito obrigada. nada. Malta, mais questões? Ninguém tem dúvidas? Se eu vos perguntar como é que se faz o guião das referências, vocês sabem? Bem, não precisam de saber, mas é assim, é muito importante, eu bato muito nesta tecla porque é muito importante nós fazermos aquela parte bem, porque é das mais-valias da avaliação de bem-estar. E é assim, vocês podem não usar aquelas palavras exatamente como estão lá no guião, mas vocês têm que compreender o que é que aquele guião diz. O que é que, estão a ver, aqueles vários momentos, eu torno a frisar isto, aqueles vários momentos para permitir que vocês no final tenham referências. Não menosprezem este aspecto, porque eu às vezes vejo as pessoas não ligam a esta questão das referências porque estão só concentradas na venda. Mas vocês podem não vender àquela pessoa. E foram 45 minutos para o lixo. Mas se ela deixou referências, o vosso trabalho vai continuar a fluir. E se vocês forem bons a obter referências, vocês vão conseguir ensinar os vossos a obter referências. Se vocês não são bons a obter referências, como é que vocês vão ensinar a vossa organização a ter referências? Esqueçam. Estão a ver? Multiplicando isso pelo número de pessoas que vocês têm e pelo número de pessoas que vocês querem ter, dá para perceber depois porque é que uns crescem e outros não. Estão a ver? Então isso é uma questão muito importante. Não importa se vocês estão a começar, queiram ser bons nesta questão das referências, porque vocês, se não forem bons, não vão conseguir ensinar ninguém a ser bom também. E pronto, é assim, e é claro, quando nós começamos, não temos de ser logo o supra-sumo, mas preocupem-se em melhorar. Se vocês, por exemplo, sentem que estão a tentar e não estão a conseguir obter bons resultados, falem com alguém que tem mais experiência. Epá, quantas pessoas estás a conseguir de referências? Como é que fazes? Isso é uma coisa muito importante, não se isolem num casulo, falem com pessoas que têm experiência, perguntem, mas como é que tu fazes? Epá, eu não consigo, não me está a sair bem, não se contentem com uma performance baixa. Tenham vontade de progredir, porque é assim que se chega mais além, não é achar que pronto, deixa estar assim, não me vou incomodar nisso. Se vocês têm aspirações na Herbalife, em termos de evoluir, os vossos royalties, crescer no plano de marketing, vocês têm que se esforçar em melhorar, em progredir. Há uns que vão progredir mais rápido, é normal, do que outros, não há problema, mas vocês têm que sentir que estão a registrar progresso, porque senão o tempo passa e depois cria frustrações. Está bem? E assim, todas as pessoas conseguem. Todas as pessoas conseguem. Porque há pessoas de diversas idades a utilizarem esta ferramenta com sucesso. Portanto, só tem a ver com o quê? Quando nós às vezes prestamos atenção a pequenos pormenores que fazem toda a diferença. A questão das referências faz toda a diferença. Porquê? Porque permite continuarmos a trabalhar e permite-nos ensinar as nossas pessoas a nunca terem falta de prospectos. Estão a ver? Pronto. Mas eu queria era ouvir questões. Vocês não têm questões? Encerramos por aqui? Só uma muito rápida, Pedro. 3, 2, 1... 1, 2, 3. Estão-me a ouvir? Sim, alguém está a falar. Sou eu. Quem? Cidália. Cidália. Estamos a ouvir baixinho. Estão-me a ouvir baixinho. Eu também estou a falar um bocadinho baixo para não acordar a minha bebeca, mas vou tentar. Ok, então já aproximei. Pedro, uma questão. Como é que lidamos com a objeção de que as pessoas até dão as referências, tu até envias uma mensagem tipo para elas que possam enviar aos seus contactos, faz o follow-up disso mesmo, mas nada acontece. Faz o follow-up, ou seja, tu ligaste para as pessoas e ninguém quer. Não. Ou seja, a pessoa que referenciou não envia a mensagem. Lês o guião, faz assim, isso acontece muitas vezes. A gente pede à pessoa para avisar e a pessoa não avisa. Não interessa o problema, não interessa nada, porque é assim, ligas para os contactos, não precisas, isto é uma coisa importante, ainda bem que falas disso, Cidália, porque é assim, o que acontece? A gente diz à pessoa, olha, vou-lhe pedir que as avise, mas a pessoa não avisa, a gente não vai estar à espera que ela avise. Gente, por exemplo, normalmente quando a gente está a trabalhar faz o quê? Dá aí uns dias, uma semana, é claro que se eu não tenho referências nem dou uma semana, não é? Mas
Normalmente não há referências, portanto a gente não precisa cair logo em cima. Mas espera aí, na semana seguinte, a pessoa começa a ligar. Se a pessoa disser, ele não me avisou, a gente que briga com a situação. Aquela marota não a avisou. Olha, não tem problema absolutamente nenhum. Eu vou-lhe explicar o que é. Então foi assim, a Maria Joaquina fez uma avaliação, não é? A sua amiga Maria Joaquina fez uma avaliação de bem-estar connosco, adorou, e resolveu, ela teve possibilidade de oferecer a algumas pessoas e ofereceu-lhe assim. Vou-lhe explicar. É fazer o guião. Mas é dizer isso. Ou seja, não há problema se a gente liga para a pessoa e a pessoa não foi avisada. Explicamos, ela se calhar esqueceu-se. Pronto, e depois explicamos, pronto, mas eu estou-lhe a ligar da parte da Maria Joaquina, sabe quem é, não é? Sim, sei. Pronto, então ela fez uma avaliação e a seguir o guião, é mesmo, sem problemas. Mais questões? Pedro, Sim. eu gostaria que me ajudasses aqui no facto de incentivar mais as pessoas com o programa de fidelidade. O que é que eu posso argumentar assim mais forte que a pessoa veja aquilo como um prémio, digamos? Como é que tu explicas o programa de fidelidade a elas, às pessoas? Que ela, ao adquirir produtos, ganha pontos que depois mais tarde pode trocar por produtos. Basicamente. Tens que ser... essa era a explicação antes que nós fazíamos, mas essa explicação é um bocadinho vaga para a pessoa. Por isso é que eu passei a explicar aquilo dos 10% e dos euros. Cada ponto é €1, portanto, não é? Quando você ganha 16 pontos, são 16 euros. Porquê? Porque há pontos, aquilo é muito uma coisa... A pessoa não está habituada. Então eu traduzo aquilo para os euros, porque é verdade, não é? Que é para a pessoa ter uma ideia de o que é que isso significa em termos de dinheiro. Pronto, isso é importante. Agora, tu estavas-te a referir a pessoas pela primeira vez, ou seja, pessoas que ainda não são clientes, ou aquelas pessoas que já são clientes para ficarem entusiasmadas com o programa de fidelidade. Qual é que era... Ao fim e ao cabo é as duas, mas aquelas que já são clientes também perceberem que podem, por exemplo, se adquirirem mais coisas, também ganham mais. Pronto, isso tens que lhe ir dizendo, olha, Sandra, tu já tens aqui, vamos imaginar, tens aqui 17 pontos de fidelidade, não é? Imagina que ela ligou a pedir um batido. Uhum. Não é? Então, olha, tens aqui 17 pontos. Com mais estes 6, não é? Já vai dar 22, não é? Uhum. 22. Não precisas de mais nada, porque se chegasses aos 30 já podias descontar. Este jogo, a gente tem que seguir, a gente tem que pôr, que para já escrever os pontos de fidelidade que a pessoa tem na nossa ficha de avaliação de bem-estar e dizendo à pessoa, já tens isto, já tens aquilo também, porque às vezes é preciso entusiasmar a pessoa. Porque assim, a gente diz a primeira vez e muitas vezes aquilo já não é, aquilo não Sim, porque fica. as pessoas a primeira vez pensam que aquilo é durante um prazo, que tenham um prazo para usar os pontos. Então pronto, se tu sentes que as pessoas pensam isso, explica isso, que não tem prazo, portanto aquilo tem validade, aquilo não tem prazo nenhum específico, a pessoa vai acumulando, pronto. Tá bem. Percebes? Mas é muito preciso, durante o percurso do cliente connosco, nós temos que ir informando à pessoa todas essas vantagens, não é? Pronto, para quê? Para que a pessoa tire partido daquilo, porque o objetivo também é que depois a pessoa rapidamente assista a uma formação e fique membro e passe. Mas no início a questão dos pontos de fidelidade é importante, porque muitas vezes a pessoa compra mais uma coisa só para fechar os 30 e poder trocar. Estás a perceber? É isso. E depois a vantagem é, nos pontos, nós tentarmos promover sempre o quê? Ela experimentar um produto diferente com os pontos. Não é? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que não está a fazer o Aloe, diz assim, Sandra, olha, aquilo que eu te aconselho, lembras-te do Aloe, tu estás a fazer o batido e o chá, não é? Mas lembras-te do programa ideal, é o com Aloe, mas tu ainda não usaste o Aloe, porque pronto, não é? Não cabe dentro do teu orçamento. Agora é assim, tu já tens aqui pontos, o Aloe é gratuito, por que não experimentares? Sim. Estás a ver? O objetivo é a pessoa alargar, não é? O cardápio. Sim, experimenta coisas novas. Começar a utilizar mais produtos. É isso. Ora, cada ponto. Okay. Malta, está tudo? No more questions?
Então, olha, agradeço a todos a atenção. Nós vamos depois disponibilizar o vídeo, está bem? E, entretanto, vou continuar o trabalho também portanto, naquele guia para estar disponível o mais rapidamente possível. Mas, olhem, continuem a fazer as avaliações, que eu já tenho feitas. Eu já fiz várias. E, portanto, é assim, não há o guia ainda, mas vai haver. E, portanto, é assim, para aquelas pessoas que ficam clientes não é o problema, porque as pessoas já estão nos grupos e, portanto, aquilo do guia já é... Né? Depois enviamos, claro, obviamente, mas não há problema absolutamente nenhum. Para as outras pessoas, esperam uns diazinhos e vão receber o guia e tal, e pronto. E podemos, entretanto, ir mandando uma mensagem, olha, o guia ainda não está pronto, mas está quase, eu não me esqueci de si, hein? Pronto, estão a ver? E mantemos ali a comunicação com a pessoa. Está bem? Malta? Então vá, resto boa noite para todos, beijinhos e abraços, e obrigado pela vossa atenção.